Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Mangold e no vídeo de hoje nós vamos estudar uma parábola de Jesus, a parábola da figueira estéril. Nós encontramos essa parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Esse será o trecho do nosso estudo de hoje. Portanto, pegue a sua Bíblia e acompanhe esse vídeo até o final. Espero que seja útil e proveitoso à sua vida de fé. Bem, em primeiro lugar, nós vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 1 a 9, onde diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Esse é o nosso texto, então, que nós queremos estudar, queremos refletir. E vamos dividir esse texto em 2 partes. A primeira parte, aquelas histórias que são lembradas, aquelas tragédias. E a segunda parte, aí sim, a parábola da figueira infrutífera, estéril. Bem, muitas pessoas, tanto na época de Jesus como na nossa época também, relacionam as calamidades da vida, os infortúnios, as tragédias da vida, como sendo um castigo de Deus por um pecado específico. Por exemplo, uma doença, um acidente ou qualquer outro infortúnio são classificados como sendo um castigo de Deus por algum pecado que a pessoa cometeu. E aí se faz uma relação bem estreita entre o pecado cometido e o castigo de Deus. Quanto maior o pecado, quanto mais grave o pecado que a pessoa cometeu, maior ainda, mais grave também será a tragédia, será o castigo, será a doença de Deus. Claro que esse tipo de pensamento está errado. Jamais podemos fazer esse tipo de relacionamento. O próprio Jesus esclarece isso lá no Evangelho de João. Abra sua Bíblia também lá. João, capítulo 9, verso 2 e 3. João, capítulo 9, versículo 2 e 3. Aqui, Jesus e os discípulos, eles encontram um homem cego de nascença. E aí o versículo 2 diz assim: E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E aí vem a resposta de Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele
as obras de Deus. Claro que Jesus não está dizendo aqui que aquele homem cego de nascença não fosse um pecador, ou seus pais. Sim, eram pecadores também, assim como todos os outros, mas Jesus não coloca nenhuma relação aqui entre a doença, a enfermidade desse homem, a sua cegueira, com algum pecado específico por ele cometido ou então pelos seus pais. Jesus aqui também quer mudar o pensamento dos seus ouvintes, dos seus discípulos, sobre essa relação errada de pecado cometido com castigo de Deus. Bem, no nosso texto do Evangelho de Lucas, capítulo 13, nos são ali apresentadas duas tragédias. A primeira é contado a Jesus que um grupo de soldados de Pilatos, soldados romanos, haviam matado alguns peregrinos galileus enquanto esses peregrinos estavam no templo oferecendo sacrifícios a Deus. E aí as pessoas que souberam dessa tragédia logo fizeram uma relação totalmente errônea de que uma tragédia desse tipo, desses galileus ali sendo mortos dessa maneira, enquanto ofereciam sacrifícios a Deus, era algo evidente de que Deus estava insatisfeito com esses galileus e estava assim punindo, castigando eles por algum erro, por algum pecado cometido. E aí Jesus lembra que esses galileus executados não eram mais pecadores do que todos os outros. A outra tragédia lembrada por Jesus é de um acidente, uma torre que caiu sobre 18 pessoas em Siloé e morreram todas. Aqui também seria um erro supor que esses 18 seriam mais culpados do que os outros, a quem a torre não caiu em cima. Em ambos os casos, Jesus deixa bem claro, não eram mais culpados. Eu vou-lo afirmo. Todos, judeus, galileus ou de qualquer outra nacionalidade, inclusive os seus próprios ouvintes que estavam ali, todos eram igualmente culpados. E um fato semelhante poderia acontecer com eles a qualquer hora. O que Jesus quer nos mostrar é que os acidentes desta vida, os infortúnios, as tragédias, elas são sim resultado do pecado, mas não de um pecado específico. São resultado do fato de nós sermos pecadores. A partir da queda em pecado de Adão e Eva, todos os males desse mundo começaram a existir e a humanidade inteira passou a sofrer a partir dali. Portanto, o sofrimento, as tragédias, os infortúnios desse mundo, a morte também, é uma consequência do pecado, ou seja, de nós sermos pecadores por natureza, mas não de um pecado específico. E todos os sofrimentos que nos atingem, que Deus permite nos atingir, todos os sofrimentos, eles têm como objetivo nos levar ao arrependimento. É assim que você e eu precisamos encarar os infortúnios da nossa vida. Não como um castigo de Deus, por algum pecado específico cometido, mas com o objetivo de Deus nos levar ao arrependimento. Arrependimento não de um pecado só, mas de todos os pecados. Arrependimento do fato de sermos pecadores por natureza. Portanto, sempre quando formos atingidos por algum infortúnio, por alguma calamidade, por alguma doença ou acidente ou coisa do tipo, jamais nós vamos nos questionar por que eu mereci isso? Ou então, ó Deus, o que eu fiz para merecer isso? Mas em humildade, nós sempre vamos reconhecer que pelo fato de sermos pecadores por natureza,
nós merecemos coisas 1000 vezes piores. 2 vezes nesse trecho inicial, Jesus enfatiza: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus não está dizendo que aquelas pessoas que sofreram esses acidentes não estivessem arrependidas. Jesus está falando aqui da morte eterna. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Perecereis eternamente. A condenação ao inferno. É disso que Jesus está falando. Portanto, todos os atos difíceis que acontecem na nossa vida ou na vida das outras pessoas servem de alerta para nós, para nos levar ao arrependimento, à confissão do nosso pecado, para não perecermos eternamente. Bem, feita essa reflexão inicial do nosso texto, vamos agora para a segunda parte, que é propriamente a parte da parábola da figueira estéril. Jesus conta uma história de um homem, de um senhor, um dono de terras, que tinha uma plantação de vinhas, e nessa plantação de vinhas havia ali também uma figueira, foi plantada ali uma figueira. Naquela região, na Palestina, as figueiras produzem frutos quase o ano todo. Cerca de 10 meses no ano, a figueira produz frutos. Portanto, podemos pensar assim, quase em qualquer momento que o senhor das terras ali fosse procurar frutos na figueira, ele iria encontrar. Mas isso não aconteceu. A figueira não produzia frutos. Parecia assim desnecessário gastar mais tempo, mais trabalho, investimentos em cima de uma árvore que não produzia nada. O pensamento mais lógico e racional seria cortar logo essa árvore, tirar ela daí, porque não havia mais o que fazer com essa árvore. O destaque especial aqui nessa parábola está na paciência do Senhor. Era comum naquele tempo, quando se plantava uma árvore, deixar ela crescer por 3 anos. Esse era o tempo necessário para uma árvore crescer. Depois disso, os 3 anos seguintes em que a árvore produzisse frutos, o fruto era considerado impuro. Havia uma lei sobre isso, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 23. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Portanto, 3 anos a árvore crescia, depois disso 3 anos os frutos eram considerados impuros. Só a partir do 7º ano é que se poderia aproveitar os frutos, e nesse caso os frutos eram oferecidos a Deus como uma oferta, um sacrifício a Deus. E aí o Senhor ali, ele vem já 3 anos procurar frutos na vinha e não encontra. Portanto, 9 anos se passaram desde que a árvore foi plantada e ela ainda não produziu frutos. Mais uma vez a gente volta naquele pensamento lógico e racional, né? Não há mais o que fazer. Corta-se a árvore e acabou. Mas aí surge a figura do viticultor. E ele intercede por mais um ano de graça. E ele promete ali dar uma atenção especial a essa árvore. Adubar a terra, afofar a terra, cuidar mais dessa figueira. E depois de um ano, se ela ainda não produzisse frutos, então, aí sim, era a hora de cortá-la. Com esta parábola bem simples, Jesus quer nos ensinar algo muito precioso. O dono ali é Deus. E tanto a vinha como essa figueira
estéril somos nós, o seu povo, povo de Israel. O dono ele está interessado na vinha, mas também ele se preocupa com essa figueira. Ele quer que a figueira produza também, assim como a vinha produz. E caso a figueira não produza, ela deve ser retirada, porque ela está sugando nutrientes da terra que a vinha necessita. Parece que Jesus está se referindo não tanto ao povo em geral, que seria a vinha, mas Jesus se refere mais à liderança do povo, que seria a figueira. Uma liderança infrutífera, uma liderança que não produz. Deus lida de modo semelhante com todas as pessoas. Deus usa a sua justiça, mas usa também a sua misericórdia. Deus não quer condenar ninguém. Por isso ele é extremamente misericordioso. Seu desejo é salvar todos. Olhem que bonito esse texto aqui de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Procure ali na sua Bíblia. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Texto maravilhoso, né? Deus não tem prazer na morte do perverso, mas sim que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus é assim. Ele é extremamente misericordioso, mas, por outro lado, ele também é justo. E Deus vai dando tempo para que os perversos, como diz o nosso texto de Ezequiel, se convertam do seu mau caminho. Não sejam condenados, mas vivam. E esse tempo que Deus vai dando é chamado de tempo da graça. É o tempo da misericórdia de Deus. Deus vai dar tempo para que essas figueiras estéreis de fato produzam e não sejam cortadas. Nós vemos isso claramente na parábola. A justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Se Deus tratasse todos nós apenas com a sua justiça, todos nós seríamos cortados, porque todos nós somos pecadores. É isso que Jesus fala naquela parte inicial do texto que lemos. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Deus nos trata também com sua misericórdia, e ainda bem que é assim. E Deus vai dando tempo, dia após dia, para que você e eu nos arrependamos dos nossos pecados, peçamos perdão a Deus, mudemos de vida, produzamos frutos. E quais são esses frutos que Deus espera encontrar em nós? Principalmente dois: o arrependimento e a fé. A fé em Cristo como nosso Salvador. Claro que há muitos outros frutos: o amor, a paz, a bondade, a mansidão, a alegria. Todos esses são frutos importantes, mas principalmente esses dois: arrependimento e fé. Fé em Jesus como nosso Salvador. Depois dos atos de redenção que são dados a essa árvore infrutífera, ela também precisa reagir. Ela precisa produzir frutos. Se não produzir, ela será cortada. Se a árvore não mudar de atitude, ela será cortada. Percebam que essa ação renovadora, ela vem de fora da árvore. A árvore por si só não consegue reagir. É preciso que alguém venha de fora, trabalhe nessa árvore, no caso aqui o viticultor, né? Adube o solo, mexa com a árvore,
para que aí sim ela possa produzir frutos. Na nossa vida podemos dizer, essa é a ação do Espírito Santo em nós. Ele vem de fora, ele vem por meio da sua palavra e ele mexe conosco. E nós precisamos permitir a ação do Espírito Santo em nossa vida. Não podemos barrá-lo, não podemos impedi-lo, não podemos dizer não a ele. Temos que deixar ele agir em nós e mudar aquilo que precisa ser mudado. Caso contrário, nós também seremos cortados. Percebam que essa parábola, ela não tem um final. Nós não sabemos se a árvore foi cortada ou não. E esse era um recurso bem próprio de Jesus. Jesus gostava de contar histórias sem um final, justamente para motivar os seus ouvintes a uma reação. O final, cada um dos ouvintes daria. A árvore reagiu, produziu frutos, ou foi cortada? E aí temos que aplicar isso para a nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Mas é certo que o tempo da graça de Deus vai ter um final na nossa vida e na vida de todos. Ou quando Jesus voltar, e aí se encerra o tempo da graça, o tempo da misericórdia de Deus, e aí não haverá mais tempo para arrependimento tardio. Ou então no nosso último dia, no nosso dia derradeiro, que aí também se encerra, particularmente para nós, o tempo da graça. E aí também de nada adiantará o arrependimento tardio. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Mas que você e eu possamos aproveitar bem esse tempo que Deus nos dá, o tempo da sua graça, o tempo do seu amor. E aproveitar bem não significa curtir a vida apenas, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, como muitos pensam por aí. Aproveitar o tempo, principalmente, é dedicar-se a Deus, confiar nele, viver em pleno e verdadeiro arrependimento e aí produzir frutos. Arrependimento, fé, paz, confiança, amor, alegria. Desta forma, jamais seremos cortados. Viveremos eternamente. Você gostou desse vídeo? Foi proveitoso a você em sua vida de fé? Então eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E também vou pedir que você se inscreva no canal e lembre de ativar o sininho para você receber notificações sempre quando um vídeo for postado aqui. É isso no nosso vídeo. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.